vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários CPAD. Estamos aprendendo sobre o livro do começo, estamos aprendendo sobre as histórias de Gênesis. E hoje, aula 8, a primeira confusão de línguas. Olha só, aconteceu uma confusão que dividiu as línguas, vários idiomas. Imagina quando surge português, inglês, japonês, espanhol. Então, vamos aprender sobre essa aula que está no livro de Gênesis. Vamos lá? A nossa leitura bíblica no livro de Gênesis, nós vamos ler toda a história. Então, uma história curtinha. Aproveite aí, pegue a sua Bíblia no primeiro livro. Gênesis, vá até o capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. Diz assim: E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então essa foi a nossa aula sobre a torre, que depois se chamou Babel. Você já ouviu falar Torre de Babel? Então, é essa a aula de hoje. Quando na semana passada eu falei sobre a primeira chuva, a família de Noé fez um enorme barco e ali ficaram salvos aquela família e os animais. Depois que a chuva parou, que eles puderam descer, Deus fez uma nova aliança, que foi o arco-íris. E nessa aliança, Deus falou: olha, vocês precisam se multiplicar, a família vai crescer e vocês vão encher toda a terra. A terra vai ficar toda povoada. Essa era a ordem de Deus. Mas, conforme a família foi crescendo, eles tiveram outra ideia, uma ideia que era deles. Nossa, nós vamos ficar aqui nesse vale, todos juntos, e nós vamos construir uma enorme torre, um lindo edifício de pedras betumadas. Nós vamos fazer um enorme edifício. Nós queremos que esse edifício toque os céus, fique enorme, e nós vamos ficar aqui juntos, todos neste lugar. Mas esta não era a ordem de Deus. A ordem era: multipliquem, encham toda a terra. Mas eles eram orgulhosos. No coração deles, o que era bom era a vontade deles mesmos, e eles quiseram fazer e decidiram fazer e construir ali aquela enorme torre. Então, Deus teve que intervir. Deus teve que entrar nesta história. E a forma que Deus entrou nessa história, para que não construísse essa enorme torre, foi dividir as línguas. Então, eles estavam lá, imagina, na construção, e de repente eles pararam de se entender. Um pedia um martelo, o outro não entendia. Me traz o tijolo. Ninguém entendia.
porque cada um estava falando num idioma diferente. Então, aquela construção não conseguiu chegar ao fim. Eles se dividiram conforme a língua que falavam. Então, olha, você fala essa língua, é um povo, foi para um lado. Vocês falam outra língua, vai ser outro povo. E então, os povos foram divididos e foi cada um para um lugar, obedecer à ordem de Deus, que era povoar toda a terra. Então, o que nós precisamos aprender é não ser orgulhosos em nosso coração. Para decorar nessa semana, o texto está em Provérbios, capítulo 29, verso 23. Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado. Mais uma vez, o orgulhoso acaba sendo humilhado. Ter no nosso coração só a nossa vontade não é bom. Isso não é a vontade de Deus. E acaba sendo humilhado porque acaba sendo envergonhado, acaba fazendo coisas erradas. Nós precisamos ouvir os conselhos, ouvir o que a Bíblia tem a dizer e não sair fazendo tudo o que o nosso coração mandar. Isso é orgulho e não é bom. Jesus também nos ensina a ser humilde. Quando ele esteve aqui na terra para nos salvar, ele sempre dizia que ele estava obedecendo à vontade do Pai. O Pai havia enviado, dado uma ordem e ele estava cumprindo. E nas nossas vidas nós temos a vontade de Deus, nós precisamos cumprir essa vontade e não sair fazendo aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é certo. É sempre bom consultar, orar, falar com Deus e Ele vai nos ensinar a viver o que é certo, a vontade dele. E fica tranquilo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nós precisamos buscá-la, tá bom? Essa foi a nossa aula, a primeira confusão de línguas. Aprendemos sobre a Torre de Babel e que não é bom ser orgulhoso. Vamos orar, falar com Jesus, pedir para que Ele nos ajude a ter o nosso coração humilde, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa aula, te louvamos porque podemos aprender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, tira, Senhor, o orgulho, aquilo que nos faz fazer apenas o que a gente acha, que possamos procurar a Tua vontade. Fala conosco, nos ensina, abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula, uma aula especial sobre o livro do começo, tá bom?